Bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e, como a gente havia prometido para vocês, de vez em quando vão ter vídeos extras, além das videoaulas e dos vídeos de conteúdo semanais. Esse, no caso, é um vídeo da seção Librorium aqui do canal e nós vamos falar sobre um dos principais livros da história da literatura da França, A Canção de Rolando. E eu só tenho uma coisa a dizer sobre ela. Bonjour! Para quem não entendeu, Montjoie par Saint-Denis era o grito de guerra que o Carlos Magno usava em suas batalhas contra os outros povos da Europa e contra os povos árabes durante o seu reinado. E a toda hora no Canção de Rolando aparece alguém lá gritando Montjoie, Montjoie! Antes da gente falar do livro em si e da história da Canção de Rolando, vamos falar qual que é a importância dela para a história da literatura da França e inclusive para a história do medievalismo francês. A Canção de Rolando é considerada a pedra fundamental da literatura francesa, tal como o El Cid é considerado a pedra fundamental da literatura espanhola, ou, por exemplo, num outro nível, os Lusíadas do Camões, aqui para a gente que fala a língua portuguesa. É um daqueles livros que são fundamentais para a gente entender todo o desenvolvimento da história da literatura dessas línguas. E é interessante notar porque esses três livros que eu citei, essas três histórias que eu contei, são épicas, contam feitos enormes, com grandiosidade, trazendo glória. É de se pensar por que tantas pedras fundamentais assim da história da literatura são épicas. Talvez justamente porque no Ocidente o que funda, vamos dizer, a nossa literatura é justamente a Odisseia e a Ilíada, lá do Homero, ambas épicas. E é notável como, por exemplo, o Aristóteles, na Poética, faz um elogio muito exagerado à épica. Talvez esse ranço ainda aristotélico de épica e de valorizar esses grandes feitos tenha chegado até nós através da literatura. E contagiou um pouco a história, porque quebrar esse paradigma que a história canta os grandes feitos, os grandes homens, doeu na alma para a gente conseguir fazer isso. A Canção de Rolando foi escrita em meados do século XII. Não se sabe ao certo quando e onde ela foi escrita. O documento mais antigo que se tem notícia sobre a Canção de Rolando é justamente uma versão que está na biblioteca de Oxford e que data do século XII. Então convém-se dizer que a Canção de Rolando foi escrita ao longo do século XII. Só que tem um problema aqui. Para quem viu lá o meu vídeo sobre o trovadorismo, a gente vê que a literatura medieval ela nada mais é do que oral. Ela, antes de tudo, é oral. Ela não é uma literatura pensada para ser escrita, e sim para ser declamada e ouvida. Ou seja, essa história do Rolando pode estar acontecendo, sei lá, desde o século VIII, que é a época que acontece que o Rolando realmente existiu. E o Rolando existiu de verdade. Boa parte da história da Canção de Rolando é de verdade. Então vamos lá para a história em si. A Canção de Rolando narra os eventos que aconteceram na fronteira da França com a Espanha. A Espanha era dominada pelos povos árabes e muçulmanos e a França ainda estava na consolidação do Império Franco. É graças à vitória que o Carlos Magno tem na Espanha, na Batalha de Poitiers, que você impede que os mouros, como se chamavam, ou moçárabes, como também eles eram conhecidos, invadissem o restante da Europa Ocidental. Lembrando que nessa época o Império Bizantino ainda estava de pé e sofria ataques constantes dos povos árabes. O norte da África também já tinha sido totalmente conquistado pelos povos árabes. Então, dessa forma, a gente tem aqui a narração de uma batalha só nessa campanha do Carlos Magno na França, que é justamente a Batalha de Roncesvalles. Ou Roncesvalles. Eu não sei, eu acho que é Roncesvalles, na verdade. Que é uma batalha que realmente ocorreu, que foi uma batalha onde um grande número do exército árabe ataca num desfiladeiro um corpo de retaguarda do exército franco, né? E tem um grande número de mortes dos dois lados. E dentre os mortos está justamente Rolando, que é a quem é essa canção, e sobrinho do imperador Carlos Magno. Só que tem um problema também nessa história.
Porque como ela é uma canção de gesta, ou seja, ela trata de ser épica, ela trata de ser grandiosa, os autores que foram compilando essa história foram enfiando fatos que não são verídicos na história. Nessa versão que eu li, que é uma tradução brasileira, que é uma tradução direta do manuscrito de Oxford, você tem uma série de menções à história da Inglaterra, como se o Carlos Magno, por exemplo, tivesse invadido a Inglaterra e tomado conta e criado lá o que hoje nós entendemos como Inglaterra. Só que todo mundo sabe que isso aconteceu em 1066, na Batalha de Hastings, com o Guilherme o Conquistador ou o Guilherme o Bastardo, depende em qual lado do Canal da Mancha você está. Essa é uma característica típica de uma literatura que é oral e moralista. Como ela tende a atender uma demanda de um público que está ali na frente dela, o que essa literatura faz? Ela traz eventos históricos que todo mundo já conhecia, todo mundo sabia quem era o Carlos Magno, todo mundo sabia quem era o Rolando, e para dar mais veracidade, coloca fatos que são da plateia, de conhecimento daquela plateia. É impossível que o Carlos Magno tivesse conquistado a Inglaterra. Inclusive, na Batalha de Roncesvalles, o Carlos Magno não era imperador ainda, ele não tinha sido ungido pelo Papa como imperador dos romanos. É só depois da Batalha de Roncesvalles, é só depois da Batalha de Poitiers, que o papado vê no Carlos Magno um grande aliado e, portanto, eleva ele de Rex Francorium para Imperatori Romanorum. Então a ação, na verdade, é bem simples, é bem linear. Você tem uma dicotomia bem e mal, onde o Rolando é o símbolo máximo da pureza, do cavaleirismo, e do outro lado nós temos o rei Marcílio, que é um rei da Espanha, que é um reino, na verdade, que não é um reino, né? Na verdade é um emirado, um grande emirado que existiam na Espanha. Na verdade eram dois, né? Mas enfim, o rei Marcílio e o Ganelão. O Ganelão, ele era um enviado do Carlos Magno para a corte do Marcílio negociar uma trégua. E o que o Ganelão faz? Engana o Carlos Magno e faz uma proposta para o Marcílio atacar os franceses. E assim começar a conquista da França. Então, partindo de uma ação muito tranquila, muito simples, a gente tem que se focar em outras questões. Como eu já disse, a questão da oralidade, a questão do moralismo. O que é esse moralismo? Toda a literatura medieval ela tem um fim moralista, te ensinar uma lição. A lição aqui do Carlos Magno e do Rolando é não trair o seu rei, não trair quem é você, o seu suzerano, quem está acima de você, obedecer à grande escala da sociedade feudal. Tanto que o Ganelão, e eu vou te dar um spoiler aqui de um livro de mais ou menos 1000 anos, ele é morto no final da forma mais trágica possível, da forma mais dolorida possível, que é aquela coisa de amarrar os cavalos e cada cavalo ir para um lado e a pessoa parece um fatality de Mortal Kombat. Esse tom moralista acaba preenchendo todo o texto. Ele sempre tem uma lição por trás. E é interessante notar que, como é um texto oral, ou seja, é um texto que ele foi feito para ser ouvido, não um texto para ser lido necessariamente, você tem uma série de repetições ao longo dos versos. E são versos longos, né? Então, são mais de 4.000 versos, se eu não me engano, ou 40.000 versos. O historiador é meio que nem jornalista, se dá mal meio com números. E essas repetições servem justamente para prender a atenção de quem está ouvindo. E também você percebe o uso de algumas ideias que são meio estranhas. Por exemplo, quando o Ganelão é enviado para a Espanha para negociar com o rei Marcílio, o Rolando, por exemplo, já sabe que ele vai lutar, que ele vai morrer e que o Ganelão vai ser punido. Para nós, leitores modernos, o cara está dando um baita spoiler, a gente já sabe todo o livro, por que eu vou ler isso? Só que como essa é uma história que era comum às pessoas, todo mundo já sabia, a preocupação dos autores é outra totalmente diferente do que a nossa como leitor moderno. Estou repetindo várias vezes aqui que a canção de Rolando é uma canção de gesta. E você deve estar se perguntando agora o que é uma canção de gesta. A canção de gesta nada mais é do que uma forma de literatura épica que narra os feitos geralmente de um grande herói em nome de seu superior. O El Cid foge um pouco dessa curva, porque o El Cid ele luta pelos dois lados. Ele luta pelo lado cristão e pelo lado muçulmano no mesmo texto. Agora, a canção de gesta, ou chanson de geste, em francês, ela é sempre épica, ela sempre enaltece, ela faz com que você desperte emoções de bravura.
São sempre sacrifícios de bravura, demonstrações de bravura. As lutas, quando você lê lá, o cara dá uma lançada no outro e rasga a cota de malha inteira, o que é impossível na realidade. E aí então a gente entra num conflito. Qual que é a diferença entre canção de gesta e romance de cavalaria, que é um dos gêneros mais difundidos quando se fala em literatura medieval? Não tem muita diferença. A grande diferença é que no romance de cavalaria, essa ação violenta ela é quase inexistente ou suprimida. Ela é muito pontual. Você pega, por exemplo, a epítome do romance de cavalaria, que é o Tristão e Isolda. Você tem pouquíssimas cenas de ação, na verdade, ou de luta, ou de embate. O importante no romance de cavalaria é ele te ditar uma regra de como amar e de como lidar com seus sentimentos. A canção de gesta ela é muito mais um entretenimento, é muito mais o que hoje nós chamaríamos de entretenimento barato. E não tem nada de barato. Entender a canção de Rolando é extremamente difícil se você for fazer uma interpretação profunda. Aliás, o século XII é um século que deveria ser melhor avaliado no senso comum. É lá onde você tem a canção de Rolando, é lá onde você tem o Pedro Abelardo, é lá onde você tem Heloísa, é lá onde você tem o Edgarda de Bingen, Pedro Venerável, São Boaventura, você tem diversos grandes pensadores no século XII. Não é à toa que se fala de um renascimento do século XII na historiografia medievalista. Então fica muito claro que a oralidade e o moralismo são partes fundantes dessa literatura. Tanto que vai demorar anos na história da literatura para a gente quebrar esses dois parâmetros. E você tem um fundo moralista e um uso oral da palavra. Não é à toa que, por exemplo, lá no parnasianismo, lá no século XIX, fins de século XIX, os poemas não são mais declamados, e sim lidos, porque é um gosto moderno totalmente diferente. E, inclusive, fica uma trivia aqui. É no século XII, inclusive, que se inventa a leitura silenciosa. É quando você passa a ler para você mesmo, como nós lemos hoje. Você abre um livro, abre um jornal, abre um texto e lê para você, né? Você não fica papapá, papapá, papapá. Até o século XII, quem lia, e era uma minoria que lia sempre em voz alta. Para quê? Porque a leitura era praticamente exclusiva ao clero. E o clero tinha uma função, na verdade duas funções. A primeira é salvar a alma do homem medieval, e a segunda, educar o homem medieval. Para quebrar a oralidade, então, vai ser um parto, vai demorar bastante. O moralismo, então, até hoje a literatura é extremamente moralista, seja ela da alta literatura, seja ela da literatura de best-seller. Pega o Harry Potter, pega o Senhor dos Anéis, pega qualquer grande desses sucessos de literatura, sempre tem um fundo moral, sempre é. A história quer dizer isso, você entender o que a história quis dizer, é claro, Dostoiévski, Jorge Luiz Borges, o Kafka, todo esse pessoal, ele não tenta buscar esse tipo de literatura. Tem muito mais literatura num Borges, por exemplo, filosofando sobre a literatura do que no Harry Potter. Sinto muito aí, Potterheads, né? Que é literatura fantástica, vai ler o Aleph do Jorge Luiz Borges. E aqui eu já perdi uns 200 inscritos. Aqui eu queria fazer uma comparação, né, indo para o final do vídeo, eu queria fazer uma comparação entre a épica medieval e a fantasia dita medieval. E é interessante notar porque o conceito de fantasia não existia na Idade Média. Por quê? Porque eles acreditavam que não existia uma grande diferença entre ficção e não ficção. Tanto que no livro aí que a gente está vendo, A Canção de Rolando, você mistura um monte de fato real com fato ficcional, com fato inventado, com um lugar inventado, porque o copista, quem compilou A Canção de Rolando, não fazia ideia o que era o islamismo. E aí põe no islamismo, por exemplo, que é a mesma trindade do cristianismo. Só que em vez de ter uma trindade exclusiva do cristianismo, exclusiva do islamismo, tem Maomé, Apolo e uma outra divindade que o cara simplesmente inventou. Ele a estrutura social e a estrutura de exército é igualzinha à dos franceses.
né? A estrutura de suzerania e vassalagem também é igualzinha. Por quê? O copista, o compilador, ele nunca viu um árabe na vida, ele nunca viu um muçulmano na vida. Então, para dar mais veracidade, para as pessoas acreditarem mais em fatos inventados, ele se baseia em fatos que são conhecidos do público. É claro que é um absurdo falar que o homem medieval acreditava em fadas, salamandras, em gnomos. Ou, por exemplo, tem uma parte no Tristão e Isolda que ele luta contra um dragão, né? É uma imbecilidade acreditar que um homem medieval acreditava no dragão. Mas o dragão tem um simbolismo. Talvez pecado, talvez um fato heróico que precisa ser enorme. Aí bota lá a figura do dragão. Agora, se a gente comparar a épica medieval com a literatura de fantasia dita medieval, infelizmente, ou felizmente, a época medieval dá de 7-1. É muito melhor escrito, é muito melhor desenvolvido e é muito mais gostoso e prazeroso de ler. E olha que eu sou um fã exagerado de fantasia medieval. Principalmente porque na fantasia medieval moderna, o que nós entendemos como fantasia medieval, há certos exageros. Tudo é grandioso demais, é tudo muito irreal demais. Enquanto a Canção de Rolando, o El Cid, o Tristão e Isolda, a Matéria da Bretanha, a Matéria da França, tudo isso são obras da época medieval. É mais fácil de você entender. E aqui é legal fazer uma comparação, fazer uma leitura histórica de literatura comparativa, que é pegar a Matéria da Bretanha e comparar com os livros da Marion Zimmer Bradley sobre o rei Arthur. Aí vocês vão entender que a Marion tem o seu valor, principalmente por pegar uma lenda que é extremamente masculinizada e dar uma leitura feminista. Só que a Matéria da Bretanha, infelizmente, é uma literatura melhor. E para ir para o final do vídeo, eu queria contar para vocês que a Canção de Rolando influencia e muito a nossa literatura de cordel. Se você pegar a repetições de nome, a repetições de fatos, só que transposto para o interior do Nordeste, a literatura medieval vai ser fundamental para a criação, gestação e difusão da literatura de cordel, principalmente pelo seu tom de oralidade, pelo seu tom moralista e pelo seu caráter popular. Porque os dois aqui, tanto lá a Canção de Gesta quanto a literatura de cordel, são obras feitas para qualquer um ler, desde do padeiro semi-analfabeto de uma vila na França perdida, seja pelo Antônio Cândido. Essa dualidade que você pega a cultura popular e cultura erudita está muito presente tanto na literatura de cordel quanto na literatura medieval. E, aliás, sobre a Idade Média, é bom a gente lembrar de uma coisa: não há diferenciação entre cultura popular e a cultura dita erudita na Idade Média. O Erich Auerbach, no livro Mimese, trata muito bem sobre isso. Tem um ensaio dele sobre o Gargantua e Pantagruel, que é esplêndido. Eu recomendo muito a leitura. Então era isso, pessoal. Fica aqui meu breve e pequeno comentário sobre a Canção de Rolando. Podia passar o dia falando sobre isso, sobre literatura medieval, de como dentro da própria Canção de Rolando, você tem elementos que são da mais pura filosofia e da teologia da época que está discutindo. E ao mesmo tempo, ele usa palavrão, ele usa construções frasais simples, que é para todo mundo entender. É muito gostoso de ler literatura medieval por conta disso. Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, manda aqui embaixo, que todos os comentários aqui são bem-vindos, bem lidos e bem respondidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele seu joinha. Se você não gostou, dá o dislike, não tem problema, ninguém aqui vai ficar com o coração partido. Só explica por que você deu o dislike. Se você gostou também, não esquece aqui de se inscrever no canal caso você não é inscrito, de ativar as notificações para sempre receber quando um vídeo novo sai do Clio, e o YouTube tem ferrado muito com a gente, de criador de conteúdo, em relação a isso, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.